chamou ali na triagem. Completando aqui rapidinho. O ser humano ele precisa voltar a Deus. Ele precisa entender que lugar ele passará a eternidade. Assim como eu citei aqui, existem dois caminhos e dois reinos espirituais que aguardam as almas dos seres humanos. Como eu falei, o ser humano ele foi criado para ser adorador por excelência, adorador de Deus Todo-Poderoso. Deus criou o ser humano, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Está escrito lá no livro de Gênesis. Infelizmente, o ser humano ele perdeu a semelhança para com Deus por meio do pecado de Adão e Eva. Porque ele foi criado na dispensação da inocência. O ser humano não tinha malícia, não tinha pecado, não tinha isso que nós temos hoje, que é o orgulho, a soberba, a prepotência, o sentimento de se achar melhor que os outros. O ser humano era puro e ele perdeu essa pureza quando desobedeceu a Deus lá no jardim. Quando Deus falou com Eva e com Adão, ele disse assim: Adão, de todo fruto do jardim tu pode comer, menos da árvore do conhecimento. E Adão, ele desobedeceu quando preferiu ouvir a sua mulher, Eva, do que a Deus, com medo daquele fruto. Por isso, por essa atitude deles, entrou o pecado no mundo. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo e por outro o pecado sairá. Mas para o pecado sair do ser humano, por meio desse outro homem que desceu à terra por amor do Pai, chamado Jesus Cristo, é necessário que o ser humano reconheça que a atitude de arrependimento. Jesus sempre ordenou os seus discípulos a pregar e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando ele saiu no início do ministério dele, ele saiu pregando nas terras de Zebulun, Naftali, junto ao caminho do mar. E ele sempre pegava e fazia os sinais, mas ele sempre pregava o arrependimento. João Batista sempre pregava o arrependimento. O apóstolo Paulo sempre pregou o arrependimento por meio de Cristo. Por que por meio de Cristo? Porque ele é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou dar um exemplo de arrependimento aqui, para que você venha perceber o que é arrependimento. Havia um homem cobrador de impostos chamado Zaqueu. Era rico. Mas um dia ele soube que Jesus estava em certo lugar pregando, ensinando ao povo. E ele foi lá porque queria ver Jesus. Mas a Bíblia diz que havia muitas pessoas, uma grande multidão, e ele não pôde ver Jesus porque era de pequena estatura, quer dizer, era baixinho. A Bíblia diz que ele voltou pelo caminho, subiu em uma figueira brava e ficou aguardando Jesus ali, porque ele sabia que Jesus ia passar naquele caminho. E quando Jesus vai passando, olha para cima da figueira e diz: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu levou Jesus para a sua casa. Em atitude de arrependimento, Zaqueu fala para o Senhor: Senhor, a todos que eu defraudei, eu devolvo quadruplicado. Porque ele era cobrador de impostos corruptos, ele enganou muita gente, mas ele se arrependeu, teve atitude. E Jesus disse: Zaqueu, hoje chegou a salvação na tua casa. O ser humano, para se arrepender, ele tem que reconhecer. Ele tem que reconhecer que é pecador e que precisa do Senhor Jesus para ser perdoado, para ser reconciliado com Deus. O apóstolo Paulo, ele clamava e dizia: nós clamamos, arrependam-se, reconciliem-se com Deus por meio de Cristo. É a única forma de reconciliação. Jesus disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aquele que me negar aqui diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ele diz: todo aquele que se envergonhar de mim aqui, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. O ser humano, ele não se envergonha de ir no estádio de futebol, aplaudir o seu time, chorar, elogiar, exaltar ao homem. Mas ele tem vergonha de dizer que serve a Deus.
O ser humano ele não tem vergonha do pecado. Existem pecados abomináveis aí na terra que o ser humano tem orgulho de exercer. Tem orgulho de exercer, tem muitos aí que têm orgulho de exercer o pecado. Mas tem vergonha de adorar a Deus e exaltá-lo em espírito e em verdade. Mesmo sabendo que Deus quer ouvir a adoração da humanidade, ele prefere ser idólatra de ser humano, de imagem de escultura, de artista. Não se preocupa de ser adorador de Deus. Deus está irado com essa humanidade, com essa geração aqui, ó. O meu Deus que está me usando para falar com você, ele está irado com essa geração. Por muito menos ele destruiu o mundo antigo com o de novo. Por muito menos ele destruiu Sodoma e Gomorra com fogo. Por muito menos ele destruiu os Ninivitas. Sabe por que ele não destruiu essa terra ainda? Por causa de Jesus Cristo, do sacrifício do seu Filho naquela cruz. Porque Jesus ainda, como Abraão clamou em favor de Sodoma e Gomorra, Jesus ainda clama em favor dessa terra. Deus está irado com essa idolatria da humanidade. Idolatria com líderes religiosos. Idolatria com times de futebol, com artistas, com pregadores. O ser humano se tornou idólatra. Ele briga para defender o outro. E despreza a Deus, que é o Criador de todas as coisas. E é tempo de nós voltar a sermos adoradores. É tempo de nós voltarmos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por meio de Cristo. Ele é o único caminho, não existe outro. O ser humano ele vive e ele inventa religiões, ele inventa fórmulas de chegar a Deus, mas não existe outro caminho. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Quer chegar a Deus, tem que ir por Cristo. Tem que ir por Cristo. E a maioria da humanidade tem desprezado o caminho do céu, tem desprezado o sacrifício de Jesus. E é tempo de você deixar de desprezar a Jesus Cristo e ter orgulho de dizer: eu sirvo ao Senhor Jesus, para que Ele possa ter orgulho de você no dia do juízo, porque haverá um julgamento para toda a terra. A Bíblia diz que Ele será juiz dos vivos e dos mortos. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15, todos serão colocados diante do grande trono para serem julgados. Olha o silêncio. Escute, olha o julgamento, que você vai passar por ele. As únicas pessoas que não vão passar pelo julgamento de Deus são as crianças que vivem na dispensação da inocência. E é muitas pequenininhas, viu? Porque a maioria já vai conhecendo o bem e o mal rapidamente. A primeira coisa que pede é um celular de última geração. Aos presentes de hoje das crianças. E a igreja que for arrebatada, ela vai escapar do julgamento. Por isso que é tempo de você se preocupar. Sabe por quê? Porque esse tribunal, ele será para todos. Leandro da Silva. A Bíblia diz que João, escrevendo aquilo que Jesus revelava a ele, no livro de Revelações, Apocalipse, ele disse assim: eis que vi um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E foram colocados diante do trono, grandes e pequenos, para serem julgados. E aquele que estava sentado sobre o trono abriu o livro, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E cada um foi julgado segundo as suas obras, segundo o que estava escrito nos livros. Quer dizer, as suas obras estão sendo escritas lá, viu? Ninguém escapa dos olhos de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de... Você pode estar passando as minhas, estão gritando, pai. Não pode falar, pegar para falar para o senhor. Amém, meu irmão. Amém. Vou baixar um pouquinho. Amém. Olha, esse julgamento, ele está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15.
11 a 15. Então você analisa direitinho, Apocalipse 20, versículo de 11 a 15. Aí você vai ver sobre o julgamento. E você irá passar por ele em breve, porque Jesus está voltando. Viu? É uma palavra que poucos você viu. Essa palavra nós vem pregando por todo o Brasil. 20 estados brasileiros. Eu sou missionário lá da Paraíba. Eu venho rodando 20 estados brasileiros pregando essa palavra. De despertamento para a terra. Ela não é bem-vinda em muitos lugares. É uma profecia de Jesus. Ele diz que nos últimos tempos, o Evangelho do Reino faria como show nos ouvidos. De ser humano, não é de demônio não, é de ser humano. Olha. E tem feito. Tem feito. O Evangelho verdadeiro. O que é bem-vindo é o Evangelho de falso profeta. O Evangelho de falso profeta é bem-vindo em qualquer lugar. Olha. Ou faz fila para correr atrás de Adir Macedo, Valdomiro Santiago, Agenda Duque. Está sendo gravado e vai para o YouTube. Pode meter processo. Se Jesus descesse na terra como ele desceu antigamente, ele ia bater no corpo desses falsos profetas aí. Que usam o Evangelho para ficar rico, milionário. E é o Evangelho que é bem-vindo. Todo mundo é o Evangelho de massagear ego, de pecador. É o Evangelho de exaltar o homem e não a Deus. É o Evangelho de tornar o ser humano empresário e não servo de Cristo. Porque o Evangelho de Jesus é para santificação, para arrependimento, para preparação para morar no céu. Por isso que João Batista dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O machado vai estar posto à raiz das árvores, e toda árvore que não leva um fruto será cortada e lançada no fogo. Olha o que João Batista pegava bem molinho, chamava de raça de víboras. Aí hoje o ser humano tem que exaltar o outro para ser bem-vindo. Jesus dizia, se teu olho direito te escandalizar, arranca ele e joga para longe de ti. É melhor tu ir para o céu faltando o olho do que ir para o inferno com os dois. Se teu braço direito te escandalizar, corta ele e joga para longe de ti. É melhor tu ir para o céu faltando o braço do que ir para o inferno com os dois. Aí hoje tem que pregar para elogiar o ser humano. Só que na hora do julgamento, Jesus vai mandar muitos para o inferno. Muitos que se diz cristão. Sabe para onde vai? Queimar no inferno. Lugar de franco e ranger de dentro. Sabe por quê? Porque não tem obediência nenhuma. Diz que é servo de Cristo, mas não obedece nada. E ele quer, sabe o quê? Obediência. Ele disse, aquele que me ama guardará a minha palavra. E eu virei para o meu pai, direi para o meu pai e farei dele morada. Para ele fazer morada, nós temos que fazer o quê? Guardar a palavra dele. E a palavra dele é o quê? Amor, paz, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Porque quando essas coisas não há lei, não. E só quem tem esse fruto é quem mata a carne, o pecado. Porque o Espírito Santo não habita em tempo sujo. Por isso que o ser humano precisa de Jesus para fazer a limpeza. Jesus é quem faz a limpeza do ser humano. O ser humano ele está sujo do pecado. Mas Jesus faz a limpeza, ele não faz a exceção. Assim como ele perdoou um pecador, cobrador de imposto chamado Zaqueu, uma prostituta chamada Maria Madalena, um ladrão daquela cruz, ele perdoa qualquer um. É o único que não faz a exceção. Mas tentou saber que o ser humano se arrependa e venha até ele. Ele disse, aquele que meu pai me deu, vem a mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus é amor. E ele ama o pecador que se arrepende. Mas não ama o pecado. É assim. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. É desse jeito. Por isso que o ser humano tem que reconhecer. Eu sou pecador e eu preciso de perdão. Para não ir morar no inferno. Você naquele grande dia você será lembrado lá. É. Sabe por quê? Porque o ser humano que não quiser o caminho do céu, ele vai pegar o caminho do inferno e ladeira abaixo. E olha, ele só vai se dar conta quando se encontrar com fogo eterno. Mas está aí no multidão já. Com pranto e ranger de dentes, viu? O negócio não é brincadeira não, viu? O evangelho não é muito bem-vindo não, mas vai ter que pregar. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura, sabe por quê? Porque também é uma profecia de Cristo, é o único sinal útil. Ele disse, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim.
virar o fim está próximo. Viu? Até a janela 1040 lá está sendo evangelizada por conta das redes sociais. O pessoal está ouvindo, assistindo, escondido, mas assiste. Na Coreia do Norte, na China, no Japão, na Indonésia. Lá não é. Aqui simplesmente queria pegar umas marchas lá, o cara é fuzilado na rua. E o povo é crente. Antigamente, os servos de Cristo perdiam a cabeça. Aí botavam no seco lá e davam com machado. Paulo, João Batista, não negava Jesus nem na morte. Continua, meu irmão, falando a palavra. Jesus te ama, meu irmão, ele quer te libertar. Hoje os cristãos é tudo de açúcar, de cera, se colocar no sol derrete. Se tiver uma chuva no meio do tempo, é adorar. Dá desculpa para tudo para servir a Jesus. Estou cansado. Cansado não é desculpa para buscar a Deus. Porque aqueles homens buscavam a Deus, era caminhando no deserto, de pés, no soquete, com fome, e pegando o evangelho a toda criatura, expulsando demônios, curando enfermo. Deus, ele está irado com essa geração, porque mesmo ele mostrando a natureza, ele está usando a natureza para falar com o ser humano. A chuva, o vento, o fogo, as pestes. E o povo está cego, só correndo atrás de dinheiro. Reino na terra. Jesus disse: ajuntai para vós o tesouro do céu, onde a traça e a ferrugem não consome, e o ladrão não minam nem roubam. O ser humano não quer obedecer a Jesus, não junta nada no céu para o dia do julgamento, só quer juntar na terra. É tempo de juntar as tuas obras no céu. Para quando você chegar lá e abrir o livro e o seu nome está escrito lá, você aceitando e confessando a ele aqui, para ele escrever o seu nome lá no céu. E fazendo boas obras também, porque também a fé sem obras é morte em si mesmo. Você tem que servir a Jesus, mas tem que fazer boas obras. Você tem que liberar o perdão. Você tem que deixar de ser orgulhoso, de ser soberbo, de ser prepotente. Você tem que deixar a mentira, abandonar a mentira, a falsidade, a hipocrisia. Tem que abandonar os vícios. Tem que renunciar. Seguir a Cristo é renúncia. Renúncia para ele fazer de você um vaso de honra. Porque a Bíblia diz que numa casa há vasos de honra e vasos para desonra. Ele não quer que você seja vaso de desonra. Ele quer que você seja vaso de honra. Obedecendo os seus mandamentos, sendo morada de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Porque ele está voltando e é tempo que você se preocupar com a volta dele. Porque será num abrir e fechar de olhos. O apóstolo Paulo diz: não sejamos ignorantes acerca dos que já dormem, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar com ele nas nuvens. E só será quem estiver pronto. Quem não tiver, vai ficar na grande tribulação aqui. Ó. A grande tribulação aqui é brincadeira não, viu? O mundo, um monte de gente está dizendo que o negócio está ruim. Está ruim. Ruim? É uma maravilha. Sombra, água fresca, água de coco, celular, rede social. Onde vai ficar quando Jesus vai arrebatar a igreja? O sol vai escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas, palavras de Jesus Cristo. Os homens chorarão como se estivessem com dores de parto. E o povo ainda está brincando, achando que está maravilha. Caramba, a qualquer momento Deus está mandando Jesus aqui para arrebatar a igreja e entregar isso aqui ao anticristo. Viu? O anticristo já está na terra, ele vai dominar tudo aqui, ó. O exército do mal. E você está brincando. Muitos estão querendo proibir a palavra do Senhor. Mas não vai perto por esperar. Porque ai daquele que se levanta contra a palavra de Deus. Ai daquele que zomba de Deus. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então, é tempo de correr para Deus, corra para Ele, por meio de Cristo. Eu não estou falando aqui de placa de igreja nem de religião. Eu estou falando de Jesus, o Salvador da humanidade. Corra para Jesus e sirva a Ele. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Porque o apóstolo Paulo sai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Viu?
Se você quiser a salvação da sua alma, é tempo de correr para Jesus e seguir a Ele. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sobre si a sua cruz e siga-me. Quer seguir Jesus para ser salvo? Então negue-se a sua vontade, o seu pecado, os seus desejos e siga Jesus. Arrependa-se do seu pecado e aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Essa palavra fica até aqui e que Deus fale mais profundamente ao seu coração e que Ele venha, em nome de Jesus, perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado.